A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos agora com a lição da Escola Dominical, a lição número 4 do primeiro trimestre de 2021. A lição número 4 é a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. A verdade prática de ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. O texto bíblico básico que a gente vai ficar trabalhando é em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11, que Paulo fala sobre acerca dos dons espirituais e a diversidade desses dons, tá certo? Aqui apresenta 9 dons, tá certo? Como base. E a gente tem essa responsabilidade de mostrar a atualidade, isto é, se é atual, esses dons estão em evidência hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente vai trabalhar na escola dominical nessa lição. O primeiro ponto da lição diz a necessidade dos dons espirituais hoje. Bem, a gente tem visto Deus trabalhar poderosamente com essa diversidade, isto é, com esses dons em evidência no meio da igreja, tá certo? Trabalhando individualmente, né, e distribuindo esses dons, né, numa só. Isso é particularmente para cada crente, tá certo? A igreja do Senhor Jesus Cristo é munida desses 9 dons, né, que está em 1 Coríntios capítulo 12. E a gente sabe que a função dos dons espirituais é justamente para capacitar o crente, o que evangeliza, o obreiro, o ministro, todos os crentes para fazer a sua obra. Dom de discernimento de espírito, dom da sabedoria da palavra, dom da ciência, dons de revelações que fala, né? Dons de poder, que é operação de maravilha, cura divina, né? E dom de locução, que é profecia, que é línguas estranhas, variedade de línguas, né? E aí Deus tem distribuído particularmente para que a igreja seja capacitada para fazer a obra do Senhor. O segundo ponto diz: os dons revelam a unidade da diversidade, isto é, vem do mesmo Espírito, o Espírito Santo. Eu disse a semana passada que o batismo com o Espírito Santo é a porta para os dons. Então é necessário uma igreja pentecostal, ela crê no batismo com o Espírito Santo, que é a porta para os dons. Na verdade, existem muitos que creem que só existem esses 9 dons, mas a lista dos dons está em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, Efésios 4, 8 a 11, que faz assim essa complementação desses dons, tá certo? Os 9 eu chamo de o esqueleto, a base, né? Para que esses outros dons apareçam na igreja do Senhor Jesus Cristo. Dons de revelação é classificado assim, os 9. Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então vamos trabalhar individualmente cada dom. Domingo que vem na escola dominical. Vamos mostrar o que é o dom da sabedoria, discernimento de espírito, né? Dom da ciência, esses dons de poder, de operação de maravilha, dom de curar. E a gente vai trabalhar assim, dom da revelação, né? Que é a profecia, interpretação de línguas. Tudo isso está em evidência na igreja do Senhor Jesus Cristo. Claro, a igreja do século que Paulo falava aqui, o mundo era outro, o mundo era menor, né? Uma cidade era um povoado, era uma quantidade de pessoas muito menor do que hoje. Hoje, o mundo inteiro, né? Não existia esse mundo aqui, tem o mundo ocidental, o mundo oriental. Não existia a América do Sul, não existia este mundo além dos mares,
tá certo? Além dos mares. Isso foi de 1500, 1400 para cá que a gente foi descoberto. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se expandiu totalmente no mundo todo. Então, para se saber milagres que aconteceram ali e aqui, naquela época, a igreja estava crescendo. E a evidência dos milagres era mais assim, não que era mais real, mas era mais notório, nítido, aparecia mais. Porque se acontecia na outra cidade, em Cafarnaum, em Samaria, onde Paulo trabalhou na igreja da Ásia. Então, era muito mais notório. A igreja era uma só que fazia esse trabalho. Hoje nós temos uma diversidade de trabalho do Senhor, uma diversidade de igrejas, né? Importa saber que é uma igreja só. A igreja do arrebatamento é uma só. A igreja que recebe esses dons espirituais é uma só. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa lição muito interessante. O terceiro ponto, os dons revela a unidade da diversidade. Tendo conhecimento que é um Espírito só que dá particularmente a cada um conforme o que for útil. Essa utilidade é na hora da necessidade. Deus tem feito no meio da igreja esse trabalho, na vida dos crentes, tá certo? Muitas vezes a gente não fica sabendo, mas Deus está curando ali, está operando aqui, está fazendo ali, está profetizando, está agindo, está operando, porque Ele é o mesmo, né? O autor das cartas aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É evidente essa manifestação dos dons espirituais. A gente está vivendo isso sempre, mas a gente está vivendo, tá certo? Não toda hora, porque a igreja está espalhada pelo mundo inteiro. Tem alguém agora sendo curado. Tem alguém agora sendo usado na profecia. Tem alguém agora falando em línguas estranhas. Tem alguém agora discernindo espírito. Tem alguém agora usando a palavra da sabedoria. Tem alguém agora usando a palavra da ciência. Porque Deus, Ele está fazendo. Tá certo? Ele está fazendo hoje já. Agora, claro, é preciso entender que por causa da iniquidade, né? Por causa da iniquidade, tem se esfriado no meio da igreja com o crente tem se esfriado e não tem dado lugar ao Espírito. É necessário ensinar isso na igreja. É necessário ensinar os dons. Como é que a gente vai conhecer ou colocar em prática se a gente não tem um ensinamento prático, né, doutrinário constantemente? Deus quer fazer, mas o conhecimento dos dons é importante. Por isso que Paulo disse: não quero, irmão, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Então, domingo que vem, na escola dominical, estamos esperando você, 9h30, mais ou menos, estaremos lá para fazer a obra do Senhor. E, se Deus quiser, se me der oportunidade, estaremos lá trazendo uma informação mais precisa, mais fiel, não tão rápida aqui, como estamos fazendo, mas que você já tem uma ideia da bênção que vai ser domingo na escola dominical. Precisamos falar sobre isso várias vezes, muitas vezes, para que a gente dê lugar ao Espírito, esteja apto para fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe, Deus ajude e use cada um de vocês, cada um de nós, nesta obra, através do Espírito Santo. Essa lição é maravilhosa. É a lição que fala do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?